importante a gente imaginar que a gente convive numa sociedade que, em parte, está doente. A violência psicológica, ela é a porta de entrada para as demais. Então não adianta ficar esperando que uma pessoa que está namorando, é tóxica, mas quando casar vai melhorar. Olha a importância da gente cuidar da nossa qualidade de saúde emocional, para que a gente não venha compor as estatísticas negativamente nos dias de hoje. Eu tenho atendido muito na clínica casos de violências e principalmente a questão da violência emocional contra a mulher. Quem convive com uma toxicidade, uma abusividade humana, fica com sequelas emocionais se não tratar isso. A maioria das sequelas são ansiedade, depressão, síndrome do pânico, processos importantes de adoecimento emocional, o estresse pós-traumático, tem gente que tem pesadelos, medo, tem gente que acorda de madrugada se debatendo como se estivesse ainda sendo sufocado pela pessoa que convive. Então, para tratar isso, é necessário passar por uma avaliação, fazer uma avaliação do que está acontecendo com essa pessoa, para que essa pessoa possa conseguir tratar adequadamente. Independente do processo que ela esteja passando, ela conseguir fazer um tratamento adequado ao processo que ela carrega. Eu tenho visto que as pessoas antigamente, elas encontravam um parceiro via internet. Elas utilizavam a internet para procurar um relacionamento afetivo. Só que hoje em dia, as pessoas que são bastante complexas estão nesses relacionamentos afetivos que foram iniciados pela internet também. Então, tem muita gente tóxica, abusiva, que se esconde atrás desses processos virtuais para poder se aproximar de pessoas carentes, emocionalmente frágeis. E isso tem se tornado cada dia maior o processo mesmo das sequelas emocionais. Então, o que a gente precisa aqui entender e as pessoas precisam saber? Que quando você está querendo um relacionamento, você precisa tomar cuidado. Se você quer prevenir uma violência, você precisa observar algumas coisas. Primeiro, nunca escolher uma pessoa por sua carência. Eu sei que muitas vezes as mulheres, os homens querem muito um parceiro. Só que a carência, ela cria bloqueio cognitivo e você não enxerga os sinais. Olá, sou uma inteligência artificial projetada para auxiliá-lo ao longo desta jornada. Estou aqui para fornecer informações, responder suas perguntas e ajudá-lo no que precisar. Juntos, vamos explorar e aprender ao longo dessa história. A inteligência artificial e a tecnologia são aliadas poderosas na segurança das mulheres contra a violência, oferecendo soluções como aplicativos de emergência, sistemas de reconhecimento facial para identificar agressores e dispositivos de IoT para acionar alertas. Essas ferramentas proporcionam suporte rápido e eficaz, aumentando a proteção e prevenindo casos de violência. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, a gente tem percebido um aumento no número de registros de boletim de ocorrência de violência contra a mulher. Isso significa que as mulheres estão sofrendo mais violência? Não. Quando a gente analisa dados, principalmente de locais como, de instituições como a ONU Mulheres, Instituto Patrícia Galvão, próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente sabe que a violência contra a mulher é um dos crimes mais subnotificados que nós temos. Então, a partir do momento que esses números de registro, eles aumentam, nós entendemos que essas mulheres estão mais informadas dos seus direitos, do que é violência, quais são os tipos e as formas de violência, e por isso mesmo elas passam a buscar a polícia especificamente, justamente também por confiar mais na instituição. A gente tem visto, graças a Deus, algumas saídas, alguns aplicativos, algumas estruturas de rede social que têm começado a sinalizar mais. Hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso e alguns aplicativos, eles oferecem a possibilidade do pedido de auxílio. Eles oferecem dispositivos, por exemplo, para você colocar numa bijuteria, num brinco, num colar, num relógio, para que você possa pedir ajuda
Quando você aperta esse dispositivo que está próximo a você com algum utensílio que você esteja carregando, uma pessoa da sua família em seu celular recebe essa informação, que é um pedido de alerta, de socorro. E essa pessoa pode acionar a polícia, por exemplo, ou comparecer até o local onde essa pessoa está. Existem dispositivos de localização que mostram onde essa pessoa está, caso ela esteja sendo sequestrada emocionalmente e também fisicamente sobre esse agressor ou agressora. Quando você está no auge, no ápice do sucesso, quando você está sendo reconhecida, está feliz, sorridente, aparece um príncipe. Apareceu um príncipe na minha vida. Apareceu um príncipe na minha vida. Depois de um tempo, quando já fomos conviver, ele falava... Sim, a primeira coisa que ele fez, esqueci de falar, falava, saia do trabalho. E eu saí do trabalho com a certeza que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. De repente, estava morando numa mansão cinematográfica com vários empregados. E eu era o ser mais infeliz da face da Terra. Uma infelicidade total. Eu vivia numa lama movediça, porque ele era carinhoso no início, aos poucos começou. Tudo você depende de mim. Tudo que você tem aqui, você depende de mim, porque tudo para você cai do céu. Você vai até o médico com as crianças, tivemos 2 filhos. Você chega até 6 horas. Se passar das 6 horas, você não entra. Então eu tinha que chegar até 6 horas. Se eu não chegasse até 6 horas, ele soltava todos os cachorros, mais de 30 cães fila, são enormes, e eu não entrava. Então ele fez isso reiteradas vezes. Vinha para cima de mim, me batia com cabide. Aí eu comecei a me trancar no quarto com medo dele. Aí ele batia na porta. Neném, abre a porta, eu estava nervoso. Aí eu abria. Aí eu falava, eu acho que o problema é comigo. A gente começa a se questionar achando que o problema é com a gente. É comigo. Depois de reiteradas vezes, muitas vezes, me batendo com cabide, me batendo no meu rosto, me cuspindo, eu falei, eu vou tomar uma atitude. Aí fui numa delegacia. Mas eu tive a sorte de encontrar um delegado que se comoveu com a minha situação e foi até a minha casa. E com a polícia lá no megafone falando, olha, se o senhor não abrir o portão, a polícia vai estourar e vai entrar e vai matar os cães. Aí ele veio. E quando isso acontece, eles são de um cinismo a toda prova. O que está acontecendo? Não, imagina, doutor, que eu não ia abrir para os meus filhos. Imagina, ela é louca. É incrível o poder que eles têm na mente da gente. Porque parece que, assim, que eles minam tanto, que eles sugam tanto a energia da gente. Suga, que a gente fica sem força, sem raciocínio. E eu separei. Porque a mulher separa. Depois de um tempo, o que acontece? A gente volta. Eu separei e voltei umas 6 vezes. Só que eu falo, cada vez que você volta é pior. É pior. Eles agridem mais, as palavras são mais ásperas. Parece que eles falam assim, ela está aqui. Ele falava para mim, você está aqui, ó, na palma da minha mão. Fui casada em 1978. Só morei 4 anos com meu esposo, porque ele era muito bravo, um pouquinho ciumento, sei lá. E ele, desde o primeiro dia, já começou com agressões, né? Aquela, tipo... um tapinha daqui, outro tapinha de lá, depois virou um soco e foi indo, né? Ele me pegou no pescoço e me jogou no chão. Eu tenho até uma foto lá na Assembleia Legislativa com essa... Assim, né? Ele me enforcou, largou lá no chão e falou assim. Quando eu estava assim, sem ar mesmo, ele me soltou. Aí ele falou, eu escutei ele falar para a vizinha, pega esse lixo aí e leva pro médico.
Conhecer a Lei Maria da Penha é crucial para garantir a proteção e os direitos das mulheres em casos de violência doméstica. Essa legislação estabelece medidas protetivas e punições para agressores, além de promover a conscientização sobre o tema. Entender seus direitos e recursos legais é fundamental para combater a violência de gênero e promover a igualdade e a segurança das mulheres. Nesses quase 8 anos que eu atuei em Delegacia de Defesa da Mulher, era muito comum que mulheres chegassem na delegacia objetivando um boletim de ocorrência que tivesse como pano de fundo a Lei Maria da Penha. E nem sempre todos os casos se encaixam na Lei 11.340. Ela é de 2006, é uma lei relativamente recente, uma lei que vem constantemente sofrendo aprimoramentos. Então, todos os anos a gente acaba se deparando com alterações legislativas que visam o aprimoramento dessa lei. Mas, de uma forma geral, ela já é uma lei muito boa, muito robusta. Então, ela traz mecanismos de proteção a essas vítimas que são extremamente eficientes. A Lei Maria da Penha protege mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo medidas como afastamento do agressor, proibição de contato e acesso a serviços de apoio. Ela também criminaliza agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais. É importante denunciar casos de violência e buscar ajuda para garantir a aplicação eficaz dessa lei. Muitas mulheres acabam não procurando a delegacia para fazer registro porque elas associam o crime contra a mulher, a violência contra a mulher, a uma violência física. Então é muito comum a mulher achar que ela só foi vítima de um crime quando esse crime foi uma violência física, um empurrão, um chute, um puxão de cabelo. Muitas mulheres ficam anos sofrendo violência moral, violência psicológica e não procuram a polícia, porque acham que aquilo não faz parte de um contexto de violência maior, que não é digno de registro. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e os crimes contra a honra da mulher, né? A violência moral para a Lei Maria da Penha, ela é aquela em que o agressor ele pode ofender a honra dessa vítima, por exemplo, seja praticando uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. Então, trazendo para uma forma mais simples de se compreender, são os xingamentos. É dizer que ela não serve para nada, xingar com nomes pejorativos aquela mulher. A violência patrimonial, ela pode ir, por exemplo, desde a quebra de um aparelho celular por um motivo de ciúme, não quero você falando no WhatsApp, vai lá e quebra esse aparelho. Ou até a violência patrimonial no sentido de tolher a vítima de acesso aos bens familiares. Então essa vítima, ela não sabe quanto tem de rendimento familiar ali. Às vezes ela até trabalha, mas todo o salário dela tem que ser colocado numa conta que ela não tem administração. Ou ela não trabalha fora, ela colabora cuidando do lar e das crianças e não tem acesso nenhum ao dinheiro, fica completamente dependente desse agressor. A violência sexual, ela também passa por um tabu muito grande para que as mulheres denunciem, porque existe ainda um pensamento muito arraigado a uma sociedade patriarcal em que nós ainda estamos vivendo, em que existe essa predisposição das pessoas a acharem que a mulher ela tem obrigação, por exemplo, de manter relações sexuais com um companheiro, com o marido dela. Então nós temos casos de mulheres que foram estupradas por diversas vezes pelo seu marido, pelo seu companheiro, pelo seu namorado, e que nunca noticiaram isso, porque na cabeça dela aquilo era normal porque ela aquilo fazia parte do seu ambiente doméstico. Esse cenário que eu falei do companheiro, do namorado, do parceiro retirar o preservativo sem o conhecimento ou anuência da vítima, isso configura crime. Tem um nome em inglês até que se chama stealthing, que é essa questão da fraude, de você retirar o preservativo sem o conhecimento da parceira. É uma prática, infelizmente, muito comum, mas que pouco se fala a respeito, muitas pessoas nem sabem que isso configura crime e configura. Quando essa mulher está machucada ou ela foi vítima de violência sexual, ela tem que comparecer ao IML para fazer o exame de corpo de delito. É muito importante que elas façam esse acompanhamento no IML, que elas passem no IML, porque é dali que nós vamos tirar provas para o processo, para uma eventual condenação desse agressor, né?
Feito o exame de corpo de delito, elas têm que procurar um médico. Quando elas procuram um médico, é importante que elas peçam, aonde elas foram atendidas, uma cópia do relatório, uma cópia do prontuário, que também é um tipo de prova que vai ser anexado no processo. E por fim, nós temos a questão relacionada à violência psicológica, que também é uma violência extremamente difícil de ser, digamos assim, diagnosticada pela vítima. Porque a violência psicológica ela é, de certa forma, silenciosa. São atos praticados que muitas vezes a vítima não percebe que está sendo violentada ali. Então são ameaças, perseguições. Uma violência psicológica extremamente comum, que infelizmente aparece com muita frequência na delegacia, é a ameaça. A ameaça ela é no direito que a gente chama de promessa de mal injusto e grave. Então não é toda e qualquer situação que vai configurar uma ameaça. A ameaça ela precisa ter esse conteúdo de mal injusto e grave. Então é aquela promessa de se você me deixar, eu vou te matar. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você não vai ficar com esse cara, ou você fica comigo, ou você vai morrer. A gente tem aí condenações de 3 a 6 meses, e quando o homem responde por tentativa de feminicídio, as penas são aumentadas, né? Tem um aumento de 1/3. É por isso que a lei do feminicídio existe, né? Para ela ter um aumento de pena desse homem em situação de agressão. A Lei Maria da Penha também prevê, quando a mulher sai de casa, alimentos provisionais, né? Alimentos provisórios para ela e para as crianças. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito importante na proteção dos direitos das mulheres e dos filhos dessas mulheres em situação de violência, né? Então, é uma lei bem completa. Nós falamos que é uma lei socioassistencial, porque ela garante o atendimento jurídico, mas ela também garante que essa mulher tenha condições de se manter, né, nos primeiros meses de separação. Ao mesmo tempo, a gente tem visto que a tecnologia, cada dia, tem sido uma saída para auxílio dessas mulheres. A Justiceiras ela é uma plataforma virtual, né, para ajudar as mulheres em situação de violência. Ela surgiu durante a pandemia, porque as mulheres não podiam sair de casa e buscar ajuda. Então, a doutora Gabriela teve a ideia, né, de criar o projeto Justiceiras, que reúne advogadas, psicólogas e assistentes sociais, né, para ajudar as mulheres. Dentro dos grupos do Justiceiras, nós ajudamos as mulheres a solicitar medida protetiva, a pedir o afastamento do agressor, e elas também têm acompanhamento psicológico durante um período, porque as mulheres que sofrem violência, elas têm muitos traumas, né? Tem orientação jurídica do processo, guarda dos filhos, divórcio, e também nós temos assistentes sociais, né, que vão trazer demandas com relação a benefícios, a LOAs, né, para as crianças com deficiência, ou mesmo a mulher quando tem a deficiência, e encaminhar essa mulher para a rede. Muitas desconhecem, né, que elas podem buscar ajuda no posto de saúde, podem buscar ajuda no CREAS. Então, o Justiceiras ele faz esse encaminhamento das mulheres para a área de moradia delas. Quando as mulheres procuram o projeto, nós encaminhamos elas para fazerem um boletim de ocorrência, que é o primeiro ato que ela deve fazer assim que ela sofrer uma agressão, né? Segundo ato, solicitar medida protetiva, que é muito importante que elas solicitem as medidas protetivas de urgência. Hoje o estado de São Paulo é o estado do país que tem o maior número de delegacias de defesa da mulher. De todo o país, a gente tem a maior rede de atendimento à mulher aqui. Então ela tem essa opção de procurar uma DDM, uma Delegacia de Defesa da Mulher. Algumas funcionam 24 horas, outras não, a depender da localidade. Ela pode fazer esse registro como uma segunda opção em uma delegacia de bairro, que é aquela delegacia mais próxima da casa dela, que ela achar mais conveniente. E ela também tem a opção de fazer esse registro pela Delegacia de Defesa da Mulher online, que é a delegacia eletrônica. Então, pelo site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela consegue fazer esse registro online, inclusive solicitando medidas protetivas de urgência. O sistema permite que ela suba, junto com o boletim de ocorrência que ela vai registrar,
prints de conversas ameaçadoras, prints de ofensas, fotos das agressões que ela sofreu. Hoje já há uma procura muito grande pelo registro eletrônico, até porque, de certa forma, ele facilita que a vítima não precisa se deslocar presencialmente até a delegacia em um primeiro momento. Olha, o boletim online, ele é muito fácil, né? Também surgiu durante a pandemia, a Secretaria de Segurança Pública disponibilizou o boletim eletrônico naquele período, ele não saiu mais do ar, foi um avanço para a gente, é uma política pública de Estado também, e ela entra no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado dela, e ela lá embaixo vai ter violência doméstica contra a mulher. E ela faz um relato do que aconteceu, solicita a medida protetiva e envia. No outro dia ela vai receber no e-mail dela uma confirmação, se está tudo completinho, se falta algum dado, se ela precisa comparecer até a delegacia. Se está tudo certinho, ela recebe a medida protetiva na casa dela. Ela faz esse registro online, ele é prontamente recebido por uma equipe que atua 24 horas no Departamento de Inteligência da Polícia Civil, e aí essa equipe vai fazer a avaliação do registro, verificado que realmente é caso de violência doméstica, que houve o pedido de medida protetiva, essas medidas vão ser encaminhadas para o destino. Então, é muito comum que em menos de 24 horas a vítima já tenha até mesmo a resposta acerca das suas medidas protetivas. Elas têm muita dificuldade em fazer o boletim de ocorrência e dar prosseguimento no inquérito policial. E quando chega perto do julgamento, geralmente elas querem retirar a medida protetiva para que não haja uma condenação. Então, a gente faz esse amadurecimento delas, elas vão fazer boletim de ocorrência já decididas no que elas querem. Existem pesquisas que comprovam, realizadas, que mostram que mulheres que solicitaram medidas protetivas de urgência têm-se, nesses casos, um índice muito reduzido de feminicídios. Então, foi feito um estudo que comprovou que a maior parte das vítimas de feminicídio, que é o homicídio, né, a consumação do homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, por exemplo, grande parte das vítimas de feminicídio eram mulheres que nunca haviam solicitado medidas protetivas ou não haviam procurado ajuda do Estado por algum motivo. Então, a medida protetiva não é algo que cabe ao delegado avaliar se vai pedir ou não. É a vítima quem decide. Então, não importa se a autoridade policial entende, é um caso mais leve, um pouco, não há necessidade. Não, a autoridade policial, ela faz a orientação. Cabe à vítima decidir se ela vai ou não fazer a solicitação dessa medida protetiva. E quem decide sobre a medida protetiva, em regra, é o Poder Judiciário, é o juiz. Quando nós divulgamos os Justiceiras assim no primeiro dia, foi aquela loucura. Uma loucura. Todo mundo queria ser voluntário nos Justiceiras. Muitos casos. Em uma semana nós tivemos quase 1000 casos. São quase 15 mil voluntárias que os Justiceiras têm hoje. Mais de 15 mil vítimas atendidas. Nós atendemos fora do país. Em vários países nós temos justiceiras atuando e atendendo mulheres fora do Brasil, com esse intuito, né? Salvar, proteger, manter elas seguras, né? E que elas saibam, né, aonde buscar ajuda. Você pode encontrar aplicativos de segurança para mulheres na loja de aplicativos do seu celular, como a App Store ou Google Play. Pesquise por termos como segurança feminina ou segurança pessoal, para encontrar opções que atendam às suas necessidades. O SOS Mulher, o aplicativo SOS Mulher, ele foi substituído pelo aplicativo SP Mulher. Nesse aplicativo, que usa a inteligência artificial, ele tem em um único aplicativo um combo de funcionalidades. Entre elas, o botão do pânico, quando a mulher tiver medida protetiva a seu favor, né, deferida a seu favor, o próprio registro do boletim de ocorrência. Essa mulher já consegue registrar pelo app o boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva, juntar fotos de lesão, eventualmente prints de conversa. Tudo isso já é possível ser feito num único aplicativo, que a mulher baixa no seu telefone e, a partir de então, ela pode utilizar dessas ferramentas, utilizando-se, né, da inteligência artificial. De fato, tudo que vem a somar, principalmente voltado, né, à proteção integral das mulheres, é sempre bem-vindo. É possível ainda que algumas mulheres, em casos mais graves, sejam inseridas em programas mais específicos de rondas, em que
ou a Guarda Municipal, ou a própria Polícia Militar, ou até algumas equipes da Polícia Civil podem esporadicamente aparecer na casa dessa pessoa, no local indicado, para verificar a situação. Então, normalmente existem equipes especializadas, como a Ronda Maria da Penha, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que com frequência vão à casa dessas mulheres que têm medidas protetivas para verificar se essas medidas realmente estão sendo observadas. Além dos aplicativos, nós temos alguns gestos que podem indicar também que você está em perigo. Então, você tem o gesto que você pode riscar um X em vermelho para ser um pedido de socorro. Você pode também fazer esse movimento se você estiver sendo maltratado ali por alguém, sendo arrastado por alguém. Isso daqui é um pedido de socorro. Então, tudo isso está sendo estudado como uma forma de você poder ser retirado dessa situação. A gente tem uma lei importante em São Paulo, no Brasil, né, que ela se tornou lei federal agora, que é a lei dos bares e restaurantes, que eles têm que garantir segurança para a mulher que esteja numa situação de perigo. Hoje em dia tem treinamento para os profissionais que trabalham na área de alimentação identificar quando existe uma relação abusiva e chamar a polícia. Então, o cardápio de muitos desses lugares, inclusive, tem já lá descrito pratos que são específicos para pedido de socorro. Então, quando a mulher ela pesquisa e ela vê quais são esses nomes, está no meio lá, disfarçado no meio do cardápio, ela vai pedir para a pessoa que atender ali, o garçom, fala, olha, eu quero prato tal. O garçom já está preparado para entender que aquele prato é um pedido de socorro. Com relação aos condomínios, aos porteiros e síndicos, que também eles têm que fazer denúncias de violência contra a mulher. Nós tivemos um caso essa semana, eu tive um caso essa semana, que a vizinha escutou a vizinha de frente ser agredida. Ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou, como não havia mandado e não havia solicitação da vítima, eles não puderam subir até o apartamento. E o síndico se recusou a autorizar a entrada dos policiais. Aí o que nós tivemos que fazer? Mandar uma cópia da legislação para que ele autorizasse. Ele fez a denúncia, o síndico fez a denúncia para que os policiais pudessem subir e verificar se estava tudo bem com aquela mulher. O que nós precisamos é levar informação a essas mulheres para que elas consigam, de fato, pedir ajuda, denunciar, e aí a gente consegue utilizar aí todas as ferramentas e todo o trabalho que é possível pela polícia, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. É importante ter palestras sobre o assunto nas escolas. É muito comum quando a gente vai falar sobre esse tema em escolas, que ao final vem alguma criança reportar, olha, na minha casa acontece isso, já vi minha mãe passar por isso, ou a própria adolescente já passa por uma situação de violência com o namorado. Nós somos vítimas, nós não temos que nos envergonhar. Dê o primeiro passo, é só apertar um botão, é só acionar ali, é tão fácil. Eu não tinha essa facilidade, imagina! Se eu tivesse essa facilidade toda. Que a mulher saiba caminhar, que amanhã ela não entre em um novo relacionamento abusivo, que ela de novo não caia dentro de um casamento que vai minar a saúde mental dela, que vai dilapidar o patrimônio, que ela seja vítima de abuso sexual.